Zoologia geral e parasitologia, mais uma parte da agronomia. Meu nome é Mário Augusto e para mais vídeos como esse e de outras matérias você encontra no nosso canal. Inscreva-se. A introdução do reino protista. Esse reino é formado por organismos unicelulares, eucariontes, com formas autotróficas e algumas heterotróficas. Estão nele incluídos dois grupos, os da algas e os protozoários. Os protozoários se subdividem em grupos devido à sua estrutura locomotiva ou a de captura de alimentos. A de captura de alimentos é as que têm e não cílios, e a de locomotivas que possuem ou não flagelos. Agora na parte dos ciclos da transmissão do parasita. Quando o parasita apresenta em seu ciclo biológico apenas um hospedeiro, chamamos de ciclo monocênico, porque não tem um hospedeiro intermediário. E quando em seu ciclo biológico o parasita apresenta dois hospedeiros, chamamos de heterogênico, porque temos um intermediário e um definitivo. Um exemplo é o Trypanosoma cruzi, que se hospeda no barbeiro como intermediário e no humano ou em algum outro ser vivo como definitivo, causando doença de Chagas. Porém, temos protozoários que são benéficos, que atuam no controle biológico, controlando a infestação de gafanhotos, coleópteros, hemípteros, etc. Na parte de reino animal, temos vários grupos, porém os mais importantes são os filos Nematoda, Molusca e o Arthropoda. No filo Nematoda, reúne os nematóides que atacam principalmente as raízes das plantas. Os nematóides são em geral alongados e com as extremidades afiliadas. Geralmente são invisíveis a olho nu. No Molusca, compreende-se como as lesmas terrestres e os caramujos. Alimentam-se das folhas, principalmente de hortaliças. Já no filo Arthrópoda, que corresponde a 80% deste reino, temos por a palavra articuladas para arton, do grego, e o pods, para pés, uma característica do seu filo. Possui um exoesqueleto com revestimento duro e resistente, o que lhe dá proteção, formado principalmente por quitina, que é eliminada na equidise. Alguns possuem corpo segmentado, formado por segmentos, anéis ou metâmeros. O reino Arthropoda possui simetria bilateral na maioria dos seus insetos ou animais. As metades do corpo cortados longitudinalmente por um plano vertical são semelhantes entre si. Então, se você pegar qualquer um desses insetos, cortá-los bem ao meio, ambos os lados são idênticos. A heteronomia do corpo possui divisão distinta. Assim, apresenta-se dividido em cabeça, tórax e abdômen. A equidise. A equidise é o processo de crescimento dos artrópodes, na qual a produção do hormônio da equidisona, que tem a função de separar a fibra muscular do exoesqueleto. Começa a produção de um novo esqueleto que tem dimensão maior que o corpo do próprio animal. Este, por sua vez, começa a retenção de água e ar para que ocorra sua sustentação. O processo de equidise também pode ser chamado de muda e não tem número limite de vezes para ocorrer durante a vida do inseto, certo? Ou do qualquer outro artrópode. O exoesqueleto é destacado e recebe o nome de enxúvia. Uma vez completado o processo de crescimento, o inseto poderá se desenvolver até a próxima etapa de seu processo evolutivo. As vantagens que ele oferece é que o animal poderá se adaptar a diversos tipos de ambiente. Porém, durante o processo da equidise, o animal fica frágil, uma vez que sua energia é canalizada para que este metabolismo assim torne-se uma presa fácil para o seu predador, certo? Porque além de ele estar sem o seu revestimento, ele está, digamos assim, cansado, né? Então isso deixa ele vulnerável. Filo Nematoide.
Existem os nematóides fitopatogênicos e etnopatogênicos. Para nós, o fitopatogênico ataca as plantas, esses são os mais importantes. A colonização dos nematóides. Os nematóides eles perfuram a raiz das plantas e se alimentam das células radiculares, que formam as galhas, como a gente viu nas imagens anteriormente. Os solos que eles melhores se desenvolvem são solos úmidos e arenosos, porque se multiplicam e se disseminam com mais facilidade. O Filoartopoda, uma característica dele é a partenogênese, que é a reprodução que não precisa de macho, ou seja, não precisa de fecundação. Um exemplo, as abelhas, né? A abelha rainha, se ela não fecundar com um zangão, ela mesmo vai conseguir formar um zangão sem precisar do macho. Então, a metamorfose. A metamorfose é a transformação do inseto, como está aqui no nosso exemplo ao lado. A larva vai até a pulpa e da pulpa vira a borboleta. Isso é um processo de metamorfose. As características do Filoartropoda. Então, apresentam pés articulados, exoesqueleto quitinoso, um par de antenas, olhos compostos, presença de ocelos, que são as suas antenas. Vamos voltar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, são ocelos. Apresentam reprodução direta e pode desenvolver-se por metamorfose, como a gente acabou de dizer. No filo Molusca, quais os danos causados por lesmos e caracóis? Então, ou seja, elas raspam os tecidos vegetais dos caules, dos cotilédones ou das plântulas. Injúrias semelhantes a causadas por insetos, podendo causar a morte da planta. Certo? Então isso foi a nossa introdução à zoologia. E para mais vídeos desse material e de outras matérias estão por vir. Muito obrigado se ficou até aqui e até mais.